Nós iniciamos, semana passada, uma série de ministrações, basicamente com o título de 3 passos para alcançar os seus objetivos no 2020. E eu pedi para vocês fazerem algo, para adquirirem a agenda e preencherem os seus objetivos. Quem aqui está com a agenda preenchida e com os objetivos já definidos? Fique em pé, nós vamos orar nesse momento. Abacuque 2, no verso 1, diz o seguinte: Pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que o Senhor me dirá. E que resposta eu terei à minha queixa? O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa é uma instrução muito clara do Senhor para escrever uma visão. E veja que o Senhor usa termos muito interessantes na profecia que ele dá através de Abacuque. Diz: a visão está sendo apressada, porque ela se cumprirá, se apressa para o fim e não falhará. Quando você escreve seus objetivos, você está trazendo do invisível para o visível. E uma vez que você tem no visível, essa palavra se cumpre. Deus começa a apressar a visão e não falhará. Levante a sua agenda aí onde você está. Você que foi obediente e comprou a agenda e traçou seus objetivos. Ah, mas eu tracei em um papel. Não foi essa a instrução. Você tem que aprender a obedecer. A instrução foi: compre a agenda e escreva na agenda os seus objetivos para 2020. Ah, eu não fiz, mas eu vou fazer semana que vem. Semana que vem eu não vou orar pelos objetivos. Não é no teu tempo, é no tempo que Deus determina, ok? Então, erga aí a sua agenda na mão direita o mais alto que você puder. Esses objetivos são teu futuro. Nesses objetivos está o teu 2020. E nesses objetivos também se encontra todo o teu potencial para alcançá-los. E é sobre isso que nós vamos orar. Erga bem alto as suas agendas aí. Pai, nesta hora nós entramos em concordância. Nós acreditamos na Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade, é fiel. Ela é uma espada que penetra, é um martelo que esmiuça a rocha, é também a água que nos lava. Tua Palavra é espírito e é vida. E Pai, nesta hora, no poder do acordo, nós apresentamos o futuro de cada pessoa que obedeceu a instrução clara, precisa, de preencher seus objetivos. O Senhor conhece os nossos objetivos, mas mesmo conhecendo, o Senhor disse para Abacuque: escreva a visão, porque ela se apressa para o seu cumprimento, ela não falhará. Pai, eu digo nesta hora que cada um desses objetivos seja introduzido no mundo espiritual, numa dimensão de cumprimento. Que os objetivos que foram traçados, que foram escritos, eles venham a se cumprir de maneira acelerada. E nesta hora eu profetizo sobre cada um desses objetivos aceleração. Eu digo que eles se apressam para se cumprir. E eu profetizo os recursos, eu profetizo a sabedoria, eu profetizo a graça, eu profetizo a unção para podermos chegar no 2020 com esses objetivos cumpridos. Pai, assim como a Tua Palavra também diz, projetando alguma coisa, ela te sairá bem e a luz brilhará nos teus caminhos. Que todo projeto que foi escrito seja bem sucedido, que a Tua luz seja liberada e que todas as trevas que tentam impedir, que tentam resistir, que os objetivos se cumpram, sejam dissipadas totalmente em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa nesta hora, decretando sobre a vida deles que 2020 será o ano mais próspero da sua história. A prosperidade os alcançará em todas e cada uma das áreas, em nome de Jesus. E só quem acredita, por favor, se expresse aí.
Aleluia. Vamos voltar ao texto, pode se assentar, vamos voltar ao texto base dessa série que é 1 Coríntios 9. No verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Aqui se encontram os 3 passos para você cumprir seus objetivos no 2020. O apóstolo Paulo diz: quando eu vou correr, ele está comparando a vida cristã à vida de um atleta que tem que correr para receber o prêmio. Ele diz: quando eu corro, eu não corro sem uma meta. Eu não faço esteira elétrica, eu avanço. Quando eu corro, é para avançar. E por isso eu preciso de uma meta. Então o primeiro passo para alcançar seus objetivos é definir os seus objetivos. Definir o que você quer alcançar no 2020. Foi isso que você fez na agenda, foi isso que você anotou. Seus objetivos já estão escritos, eles vão se cumprir e a visão vai se apressar e não vai falhar. Mas depois o apóstolo Paulo continua e diz: eu não corro sem meta e não luto como desferindo golpes no ar. Ele disse: eu não corro sem ter uma meta, mas também, uma vez que eu tenho a meta, eu não luto desferindo golpes no ar. Em outras palavras, eu não faço as coisas aleatoriamente, eu tenho um foco. O segundo passo para você alcançar seus objetivos é ter foco. Foco é o que vai determinar o teu sucesso no 2020. Foco é o que vai determinar os teus estados emocionais no 2020. Foco é o que vai determinar os teus resultados no 2020. Foco é o que vai determinar a tua produtividade. O foco é a semente da produtividade. Quem aqui quer ter um 2020 produtivo? Você precisa ter foco. O apóstolo Paulo diz: eu não dou golpes para todas as direções. Eu foco. Eu tenho um foco. Quando você começa a se envolver em projetos, a distração é o que vai diminuir a tua força. Foco é você concentrar toda a sua energia, todos os seus recursos numa única coisa. Eu quero te fazer uma pergunta. Dá para você perseguir 2 coelhos ao mesmo tempo? Dá ou não dá? Sim ou não? Não dá, né? Então, você querer alcançar 2 coisas ao mesmo tempo não é possível. Um dos males dessa geração é o famoso conceito multitarefa, que você consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Isso é uma falácia, isso está comprovado, segundo a neurociência, que o ser humano não consegue executar 2 tarefas ao mesmo tempo com excelência. Você pode executá-las mediocremente, mas eu duvido que você queira alcançar resultados medíocres. Então, se você quer alcançar resultados de maneira excelente, você tem que focar numa única coisa. E um dos indicadores que eu tenho aprendido ao longo desses anos para saber se alguém está focado é quando a pessoa lê diferentes tipos de livros. Se você está lendo um livro de uma coisa, de uma outra coisa, de uma outra coisa, você não está focado, porque você tem um foco. Quando você tem esse foco, você lê só de um tópico, só de um. Se é empreendedorismo, vou focar no empreendedorismo, se é de coaching, é coaching. Se é neurociência, é neurociência. Não é neurociência e também trader, não é trader e também coaching. Pessoas que focam em diferentes projetos nunca chegam a executá-los com excelência. O certo é que você pode executar vários projetos ao mesmo tempo, mas mediocremente. E 2020 não vai ser um ano medíocre para você, porque você vai focar numa única coisa. Aí você tem seus objetivos. Agora, você traçou vários objetivos, você vai ter que priorizar
os objetivos na área que você considera mais importante e que você quer trabalhar. E uma vez que você priorizou, você tem que concentrar todas as suas energias nesse projeto. Abra, por favor, Filipenses, no capítulo 3, no verso 13. Diga para a pessoa que está do seu lado: foque nos seus objetivos. Filipenses 3, no verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa. Quantas coisas? Quantas coisas? Quantas? Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que é Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está traçando uma linha do tempo. Existe uma ferramenta na programação neurolinguística que é a linha do tempo, que é basicamente uma linha na qual se representa o passado, o presente e o futuro. A linha do tempo, ela ajuda você a entender o foco que você vai dar para cada um desses tempos. A nossa vida passa por esses tempos, sim ou não? Porém, o passado não existe mais. Então, quando você foca no passado, quando seu foco está aqui, você começa a ter depressão. Mesmo que você tenha saudades de coisas boas que aconteceram, quando o foco está no passado, você começa a ter depressão. Por isso que muita gente vive deprimida, porque vive no passado, vive num saudosismo do que já foi, mas não é mais. O passado não existe, em fatos. O passado só existe no nosso presente através das memórias. Então, a qualidade aqui das suas memórias vai determinar a qualidade da sua vida emocional. Do passado nós temos as memórias, não temos mais os fatos. E quando você foca no passado, vou colocar aqui passado, você começa a ter depressão. Quem aqui dirige? Quem aqui dirige? Não estou falando se você dirige bem, essa é outra história. Mas quem aqui dirige? Dirigir bem eu conheci poucas pessoas, viu? Mas quando você está dirigindo, você olha o tempo todo para o retrovisor? O que aconteceria se você olhasse o tempo todo para o retrovisor? Você bateria no carro algum objeto na frente, sim ou não? Eu aprendi isso com muita tristeza há poucos dias atrás. Eu estava dirigindo e eu foquei em atender um grito da minha filha, e quando eu vi, eu já tinha batido na frente. Foram segundos e eu não estava em alta velocidade. Mas em poucos segundos que eu foquei em atender algo, eu bati, eu colidi com o meu presente. Tem muita gente colidindo com o seu presente, por quê? Porque só sabe olhar o retrovisor. Ah, naquela época era tão bom, naquela época eu fazia, saudosismo do passado te leva à depressão. Então, o apóstolo Paulo diz: eu me esqueço das coisas que para trás ficam. Agora, ele não estava falando de uma amnésia. A única maneira de você realmente esquecer o passado é você levar um golpe e ter amnésia. Não existe outra coisa. Ele não está falando de você esquecer, está falando de resolver o seu passado. Um passado sem pendências é o que te habilita a um presente com possibilidades de agir de maneira certa. Então ele disse: eu não olho para trás, eu deixo para trás as coisas porque estão resolvidas, meu passado foi resolvido. Ele diz: eu projeto, uma coisa eu faço, uma coisa eu faço. Aqui entra o segundo tempo. Foco no passado é depressão. Foco no presente, vou colocar aqui foco
no presente é ação. Diga, foco no presente é ação. O que o apóstolo Paulo diz? Uma coisa eu faço. Porém, presta bem atenção. Se no presente você faz mais de uma coisa, você não vai ter qualidade de vida, você vai ter estresse. Quem aqui já se estressou? Quem aqui nunca se estressou? Ah, tá bom. Por que você se estressa? Porque você está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, está perseguindo os coelhos em diferentes direções. Hoje você quer algo, amanhã você muda de ideia, você não se definiu. Por isso que o primeiro passo para alcançar seus objetivos é definir os objetivos, o que você quer alcançar. Mas uma vez que você definiu os seus objetivos, faça o do apóstolo Paulo. Ele disse, eu não foco mais no meu passado. O passado já passou. Eu faço uma coisa no presente. Quando você faz uma única coisa no presente, você não se estressa. Você se estressa quando faz mais coisas das que você deveria fazer. Um sinal de que você está fazendo coisas desnecessárias é o estresse. E hoje vivemos numa sociedade estressada. Hoje o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking dos países com o maior número de pessoas estressadas. Alguns chegam até surtar, alguns chegam até fritar os circuitos e chegam até a famosa síndrome de burnout, esgotamento extremo. Mas quando você vê a vida das pessoas é porque elas estão fazendo coisas desnecessárias. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu resolvo o meu passado, diga comigo, passado resolvido. Diz, eu ajo no meu presente fazendo uma única coisa. Quantas coisas ele fazia? Quantas coisas? Vou te falar algo. Você faz melhor quando faz menos. Diga isso para a pessoa que está do seu lado. Você faz melhor quando faz menos. E você se atrapalha quando quer fazer tudo. Eu não é? Então, veja a importância do foco. Então, o foco no presente, fazendo uma única coisa, ele te traz resultados. Agora, fazendo várias coisas, ele te estressa. E quando você tem um foco no futuro, você já viu que tem pessoas com um foco no futuro que só vivem sonhando do que um dia poderá acontecer. Quando você foca no futuro, foco no futuro gera ansiedade. Especialmente se você não age no presente. Foco exclusivamente no futuro, e aqui vou colocar algo, nos projetos, nas projeções, gera ansiedade. Foco no passado, nas memórias, gera depressão. Foco no futuro, só no futuro, gera ansiedade. Qual é o equilíbrio perfeito? É bem parecido ao que acontece quando você dirige o carro. Você tem que olhar para frente a maior quantidade do tempo, sim ou não? Então, vamos colocar porcentagens para você ter uma vida equilibrada. Seu foco deveria estar no presente 60% do tempo. E no passado, quanto por cento? 10%, vamos ser generosos. Só para você se lembrar de alguma vitória, não para lembrar alguma desgraça. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança, ok? Mas 10%. E no futuro, 30%. Se você passar essas porcentagens, você vai viver estressado, vai viver ansioso, ou vai viver deprimido. Mas 2020, você vai ter uma vida plena, uma vida realizada, uma vida produtiva. Por quê? Porque seu foco determina a sua produtividade. Foco é você ter uma visão de futuro. Abra, por favor, Provérbios 29, no verso 18. E diga para a pessoa que está do seu lado, foque nos seus objetivos. Não havendo, no verso 18 diz,
Provérbios 29, no verso 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. A palavra profecia nessa passagem, no original, é a palavra razão, que significa visão de futuro. Veja, não havendo visão de futuro, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Quem aqui quer ser feliz? Então, você precisa de uma visão de futuro e de guardar a lei. Uma visão de futuro é um projeto. Uma visão de futuro é um objetivo. Agora, por que é tão importante definir os objetivos? Porque quando você define os objetivos, você está definindo também as pessoas que vão fazer parte do seu futuro. Quando você define seus objetivos, você está definindo as pessoas que vão fazer parte do seu futuro. Teus objetivos revelam as pessoas que são necessárias no teu futuro. E teus objetivos também revelam as pessoas que são desnecessárias no teu futuro. Acredite, nem todo mundo que você conhece, nem todo mundo que você tem amizade é necessário no teu futuro. Não faz parte do teu futuro. E anos atrás, o Senhor me deu uma frase que no início eu não entendia. Quem não faz parte do seu futuro, não merece ficar no seu presente. Quem não faz parte da visão que Deus te deu, quem não decidiu entrar nessa visão, nesses objetivos, é alguém que você não pode dar tempo no presente, porque senão você vai ficar estagnado. Diga algo para a pessoa que está do seu lado: a quantidade de pessoas desnecessárias na tua vida é assustadora. Isso mesmo. Por isso que você precisa de objetivos, porque teus objetivos revelam quem é necessário e quem é desnecessário. Teus objetivos revelam o que você vai fazer e o que você deve parar de fazer. Teus objetivos expõem as pessoas que você deve se distanciar. E teus objetivos também aprimoram as tuas orações. Sem objetivos, você não tem como ser específico na sua oração. Sim ou não? Você é genérico, e uma oração genérica dificilmente é contestada, dificilmente é atendida. Então, os objetivos são muito importantes. Primeiro passo, traçar objetivos. Segundo passo, focar. Foque nos objetivos que você tem. E como é que você faz para conseguir focar? Resolva seu passado. Você tem que ter um passado resolvido. Você tem que ter um presente assertivo, preciso. Por isso é que é importante você focar. E um futuro positivo. Quem aqui quer ter um futuro positivo? Só 3 pessoas. Quem aqui quer ter um futuro positivo? O que é necessário para você chegar nesse futuro positivo? Resolver o passado, agir no presente e projetar o futuro. Resolver o passado, agir no presente e projetar o seu futuro. Seus objetivos já são a projeção do futuro. Sem visão do futuro, você vai voltar constantemente para o passado. Agora, é tão interessante avaliarmos a nossa vida segundo a inteligência multifocal, que é a capacidade de você colocar o foco num desses 3 tempos, porque você vai ver que as pessoas mais produtivas, elas têm um foco no presente, na ação no presente, ação obsessiva, ação até muitas vezes muito obsessiva é a melhor palavra, e futuro também. Mas você não vai ver que elas foquem no passado. Por quê? Porque o passado já foi. Então, quando você for desenvolvendo sua inteligência multifocal, lembre-se, suas memórias, por melhores que sejam, só merecem 10% da sua atenção. Seu presente merece 60%, você tem que agir. E seu futuro, sua projeção, 30%. Você já projetou seu futuro. Jó 22, 28 diz: projetando tu alguma coisa, ela te sairá bem. Agora, o que está faltando é você aprender a ajustar o seu foco. Quem aqui conhece os leões? Levante sua mão direita. Os irmãos não conhecem os leões?
Estou ficando chocado aqui. Quem aqui conhece os leões? Então levante sua mão direita bem alto. Ok. Quem aqui sabe que o leão é o rei da selva? Ok. Não é o animal mais forte, não é o animal mais veloz. Porém, o que faz que o leão seja o rei da selva? Qual é a característica principal? Sabe qual é a característica principal? Que o leão é unifocal. Ele não é multifocal, ele é unifocal. Ele colocou o olho na presa e ele não desgruda até alcançar o objetivo. Agora, quem já viu leões no circo? Você viu que eles conseguem domesticar os leões porque eles distraem os leões? E como é que eles distraem os leões? Se o leão é multifocal ou unifocal, o que eles fazem? Colocam múltiplos focos. Então, você vai ver o domador com uma cadeira, com um chicote, e o leão não sabe para onde olhar. E nesse ponto é que o leão perde a sua força. Mas quando o leão está focado numa única coisa, ele é poderoso. O teu poder, então, não depende de quantas coisas você faz, senão de fazer uma única coisa bem feita. Projetar um objetivo até alcançá-lo. E vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque você vai fazer dar certo. Não passe de objetivo se você não alcançou. Hoje nós temos uma geração de mimimis que desistem por qualquer motivo. Abrem mão dos seus objetivos ou trocam de objetivos rapidamente. Por isso que você vê que mesmo com toda a tecnologia, essa geração está perdida e vive muito na depressão. Por que vive na depressão? Hoje você vê um número de adolescentes deprimidos. E é interessante que a maioria deles não tem uma visão de futuro. A maioria deles não tem ações no presente, só vivem do passado. E anestesiam o seu emocional com a tecnologia, com as redes sociais, mas não tem uma visão de futuro. Tem múltiplos focos, estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, para você ser alguém poderoso, você precisa de um único objetivo, uma única coisa. O apóstolo Paulo poderia falar: eu consigo fazer muitas coisas. Ele falou: eu faço uma única coisa, deixando para trás as coisas que para trás ficam. Eu faço uma única coisa e eu projeto o meu futuro. Quem aqui quer ter um 2020 bem sucedido? Foco é a tua chave. E o segundo passo, você tem que ficar cada vez mais focado. Você tem que ficar obcecado com seus objetivos. Você não vai alcançar seus objetivos até você não ficar obcecado com eles. O último que você deveria fazer no dia é olhar seus objetivos. A primeira coisa que você deveria fazer no dia é olhar seus objetivos. Teus objetivos têm que estar na tua frente. Abra, por favor, Lamentações. Antes de Lamentações, Provérbios 4. No verso 25. Os teus olhos olhem direito, as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Os teus olhos olhem direito. Foco. Essa é uma passagem que fala a respeito do foco. E as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Ou seja, na frente, você tem que olhar para o seu futuro e planejar ele e agir no presente para poder alcançar ele. Aqui está falando de uma correção de foco. E 2020 você precisa reajustar esse foco para viver tudo o que você sonhou no 2020. Quem aqui tem sonhos para o 2020? Ok. O que precisa? Definição de objetivos e foco. Que teus olhos olhem direito. Isso significa não se distraga. 2020
Você vai ter que aprender a dizer não para muitas coisas, para muitas pessoas, a fim de cumprir os seus objetivos. Foco, se a gente pudesse definir foco, como uma série multifatorial, uma série de vários fatores. Primeiro fator é: faça uma coisa por vez. Quantas coisas? Mas isso vai garantir que você consiga seus objetivos? Não, porque foco também é planejar seu dia. Planejar o dia. Se você não planeja seu dia, você vai ver passar o tempo sem nenhuma produtividade. Então, o que é foco? É fazer uma coisa por vez, é planejar seu dia, é aprender a priorizar o que realmente é importante na sua vida. Quem aqui já fez coisas porque era urgente para você fazer? Mas as coisas urgentes nem sempre são importantes. Mas as coisas importantes sempre serão importantes. E enquanto você não fizer o que é importante, enquanto você não aprender a priorizar, você não está focado. Priorizar é você dar uma hierarquia ao que vai acontecer na sua vida. Você não pode dar o mesmo valor, o mesmo peso a todas as pessoas. Você não pode dar o mesmo valor e o mesmo peso a todas as suas atividades, porque senão você não consegue alcançar os objetivos. Então, priorizar e hierarquizar o que é mais importante na sua vida. E a última coisa que eu colocaria aqui no foco é gestão do tempo. Então, foco é fazer uma única coisa por vez, é planejar o seu dia, é priorizar as suas atividades, os seus relacionamentos e aprender a gerir seu tempo. Embora planejar o dia e gestão do tempo estão ligadas, você tem como planejar o seu dia e não gerir bem o seu tempo. E também o contrário. Você tem como fazer a gestão do seu tempo e não planejar o dia. Você pode planejar, ou melhor, tentar fazer a gestão do seu tempo só com as atividades importantes. Mas se você não planejar o dia, como é que ele vai ser? Também não vai acontecer. Agora, como é que eu faço para focar? Então, o que eu preciso fazer para ter um foco preciso? Se eu sei que meu foco é o que vai determinar a minha produtividade, meu foco é o que vai determinar os meus estados emocionais. A grande sacada é você focar nos seus pontos fortes. A grande sacada para você ser produtivo é você focar não no que você faz medianamente, não no que você não sabe fazer, senão no que você faz de melhor. E aí entra uma palavra importantíssima, que tristemente a maioria das pessoas também desconhece, é a palavra talentos. Se você não descobrir os seus talentos, é impossível você ter foco, porque você é mais produtivo no que você faz de melhor. Vou repetir isso. Você é mais produtivo no que você faz de melhor. Se você não descobrir seus talentos, vai ser impossível você ser produtivo. E produtividade é basicamente uma equação que tem dois fatores, ou duas variáveis: esforço e resultado. Produtividade é você ter um resultado com o menor esforço possível. Mas como é que eu faço para ter menor esforço e maior produtividade? Porque menos é mais. Diga isso para a pessoa que está do seu lado: menos é mais. Isso aí, menos é mais. Menos esforço e mais produtividade. Mas não significa que você vai ser folgado, ou que você não vai fazer nada, senão que você vai focar no que você realmente tem como um ponto forte. Quais são os teus talentos? Você conhece seus talentos? Já parou para analisar os seus talentos?
Porque se você não conhece seus talentos, é impossível você ser produtivo. Os teus talentos são os poderes que Deus colocou dentro de você a fim de aumentar a tua produtividade. Não é por fazer mais que você consegue mais resultados. Se você tem um esforço alto e tem resultado, isso não é produtividade, isso é resultado. Quando teus esforços são menores que os teus resultados, aí você está sendo produtivo. Mas para ser produtivo você precisa descobrir os seus talentos. Seus talentos são os poderes que Deus colocou dentro de você. Todos nós temos superpoderes. Todos nós recebemos talentos da parte de Deus. E os talentos que eu tenho são diferentes dos talentos que você tem. Você quer ser produtivo? Descubra os seus talentos. Descobrindo os seus talentos, você vai conseguir priorizar mais as coisas que são importantes. Você vai conseguir fazer uma gestão do tempo. Você vai conseguir focar na única coisa. A única coisa é basicamente o que você foi chamado para fazer. E como que eu sei para que eu fui chamado para fazer? Nas coisas que eu faço bem. Eu não vou entrar em algo que eu não faço bem. Se eu entro em algo, é para vencer. E como é que eu vou vencer? Porque eu sei quais são os meus pontos fortes e também eu sei quais são os meus pontos fracos. Eu não vou focar na produtividade nos pontos fracos. Isso é algo fundamental. Você não foque nos pontos fracos e sim nos pontos fortes e você vai começar a ser produtivo. Quem aqui quer ter um 2020 produtivo? Diga eu. O que precisa? Definição de objetivos. Foco. Que é foco? Fazer uma única coisa. Que é foco? Ter gestão do tempo, priorizar, hierarquizar. Por isso que eu disse, os seus objetivos vão dizer para você quem é necessário e quem não é necessário na sua vida. Você tem que aprender a diferenciar entre o que é apego e o que é amor. São duas coisas diferentes. Tem muita gente apegada a coisas, a pessoas, sabe que essas pessoas não te fazem bem e você não corta só porque você está apegado, mas para disfarçar, você fala que isso é amor, porque a religiosidade coloca um fardo muito grande nas nossas vidas. Mas 2020 você tem que cortar com pessoas que não te levam a cumprir teus objetivos. Quem está entendendo, diga eu. Agora, para você realmente ter uma motivação com o seu foco, é necessário fazer algo a mais do que simplesmente traçar os objetivos. Se você traçar os objetivos apenas e não tiver a motivação, dificilmente você vai alcançá-los. Sabe por quê? Porque a emoção é o combustível para a ação. Então, quando você se sente motivado, isso leva você a agir mais, a focar mais, porque você sabe que você vai ter uma recompensa. E nesse ponto que eu quero focar hoje. Abra 1 Samuel 17. Tudo isso aqui foi apenas a construção de um fundamento para a mensagem que eu quero liberar. Primeira Samuel 17, você conhece essa passagem? Muito bem, porém, hoje eu quero te dar uma chave nesse segundo passo, que é fundamental. Vamos ler no verso 26. Então, falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Agora, se você vê nos versos anteriores,
você vai ver que Golias era um adversário para o povo de Israel, que tinha intimidado o povo de Israel, tinha bloqueado o futuro do povo de Israel. E o povo de Israel se encontrava numa condição de muito medo. Eles estavam aterrorizados por Golias, porque ele falava o tempo todo que eles não poderiam, que eles não conseguiriam. Então, quando você define seus objetivos, vai aparecer um gigante na tua frente. Se não aparecer o gigante na tua frente, é porque teus objetivos não são demasiadamente grandes. Se tudo é muito fácil, se você conseguir alcançar seus objetivos facilmente, você não traçou um objetivo alinhado à vontade de Deus. Quando você traça um objetivo alinhado à vontade de Deus, a primeira coisa que você vê é que há um gigante na tua frente tentando te impedir. Porém, o que Davi fez? Davi, ele entendia da inteligência multifocal, porque nessa passagem, 1 Samuel 17, ele usa basicamente o foco em todos os tempos. Primeira coisa é que ele pergunta qual vai ser a recompensa por matar o filisteu. E as pessoas falam para ele 3 coisas. Quem derrubar o filisteu vai casar com a filha do rei, vai ter riquezas, e a terceira coisa, vai ser isento de impostos. Sua casa vai ser isenta de impostos. Nesse mês do ano, já inicia a fase de pagar impostos, sim ou não? E é legal ou não é legal? Não, né? Agora imagina alguém te falar, se você conseguir seus objetivos até 2020, você vai ficar livre dos impostos. Seria bom ou não seria bom? É o que disseram para Davi. Davi disse, olha, o que vai dar por derrubar esse gigante? Disseram, primeiro, a filha do rei. Segundo, riquezas. E terceiro, o melhor, você não vai pagar mais impostos. Davi disse, agora eu vou na batalha. Aqui temos a chave. Teu foco nunca tem que estar na adversidade, nunca tem que estar na dificuldade, nunca tem que estar no que é desafio para você. O teu foco sempre tem que estar na recompensa. Quer alcançar seus objetivos no 2020? Tem alguém aqui querendo alcançar seus objetivos no 2020? Diga eu! Tem alguém aqui querendo alcançar seus objetivos no 2020? Foque nas recompensas que você vai ter por alcançar esses objetivos. E aí você vai ficar motivado o tempo todo. Você já viu que as pessoas se motivam, se desmotivam, voltam e vivem uma montanha russa emocional, frustração, não sabem o que fazer, depressão. Já viu? Sabe por que isso? Porque estão focando no lugar errado. Primeira coisa que Davi faz é focar na recompensa. Ele não focou no gigante, ele focou na recompensa. Eu já disse para você, há um gigante, pelo menos na tua frente, para tentar impedir você de alcançar teus objetivos no 2020. E você vai ouvir o gigante falar uma e outra vez. Você vai ouvir ele tentar te desanimar uma e outra vez. E se você não tiver clara a recompensa que você vai ter por alcançar esses objetivos, sabe o que vai acontecer? Você vai ser derrotado mesmo antes de ir na batalha. Você não vai querer ir na batalha porque você vai achar que não vai dar certo, que você já perdeu, que as coisas não vão funcionar. Mas quando você tem a recompensa clara, aí você fica totalmente motivado. Estabeleça objetivos, mas coloque do lado de cada objetivo a recompensa que você vai ter. O que você vai obter se alcançar esse objetivo? Isso é o que vai te motivar. Porque se não há algo que te motive, se não há nenhuma recompensa, teu objetivo não é um objetivo, senão apenas um plano. Quando você tem um objetivo e para cada objetivo tem a recompensa, aí você consegue se motivar. Quem aqui que está no 2020 motivado o tempo todo? Já aconteceu com você de entrar na montanha russa emocional? Quem já entrou na montanha russa emocional? Alguns gostam, até já estão para criar a montanha russa emocional de Disney. Tem gente que gosta. Hoje eu estou assim, amanhã estou empolgado, vou conquistar o mundo. Depois amanhã eu não quero mais nada. Sabe, eu acho que vou desistir. Pura montanha russa. Mas sabe por que isso? Porque o foco deles
está fora de lugar. Porque quando o teu foco está na recompensa, você consegue ter a motivação para fazer as coisas mais difíceis e alcançar os objetivos que parecem ser mais desafiadores. Erga as suas mãos, porque eu quero profetizar algo sobre a tua vida. As recompensas no teu 2020 vão ser maiores do que as tuas adversidades. Se você focar no gigante, você vai ser derrotado. Mas se você focar na recompensa, você vai viver uma vida de motivação no 2020. E a profecia que eu quero liberar sobre você, que no 2020 você vai sair dessa montanha russa emocional. Você não vai ficar mais empolgado, frustrado, desmotivado, deprimido. Você vai ser alguém estável no 2020. Estabilidade emocional. Você vai ser alguém equilibrado. A depressão não mais vai conseguir sugar as tuas forças. A ansiedade não mais vai conseguir te perturbar, porque você vai ter o foco na recompensa. Deus vai te mostrar as recompensas para seu 2020 e você vai anotar para cada objetivo uma recompensa. E quando você quiser desistir desse objetivo, você vai olhar para a recompensa e você vai falar: eu não posso abrir mão disso. Isso é o que Deus tem para mim. 2020 você vai sair da montanha russa emocional. 2020 você vai ter uma vida mais equilibrada emocionalmente. E 2020 você vai ter um ano produtivo. Porque quando sua vida emocional está equilibrada, a sua produtividade se incrementa. 2020 será o ano mais produtivo da tua vida, porque 2020 teu foco estará no lugar certo. Tire o foco do passado, tire o foco do gigante e comece a olhar as recompensas. O reino dos céus é um reino de recompensas. Quem aqui quer ser recompensado? Quais são as recompensas que você vai obter por alcançar seus objetivos? Você já sabe? Você já parou para pensar? Porque não é só o objetivo alcançado. Para cada objetivo alcançado há uma recompensa. Davi disse: se eu cumprir o objetivo de matar o gigante, o que eles vão me dar? 3 coisas. Você vai casar com a filha do rei. Você vai ter riquezas. E o melhor, você não vai pagar mais impostos. Quem aqui gostaria de pegar essa recompensa? 3 coisas vão acontecer na tua vida no 2020, quando você alcançar seus objetivos. Primeiro, a filha do rei significa ou implica em relacionamentos de outro patamar. Uma coisa é você se relacionar com quem serve no palácio, e outra coisa é se relacionar com quem é o dono do palácio. São coisas diferentes. Uma coisa é você casar com alguém que serve no palácio, outra coisa é casar com a filha do rei. São coisas diferentes. Então, essas 3 coisas são recompensas para você no 2020. Qual é a primeira? A primeira é que você vai ter relacionamentos num outro patamar. E não estou falando só econômico, mas também tem a ver com o econômico, senão pessoas influentes, pessoas, conexões que você precisa para chegar a cumprir o seu propósito nesse 2020. Quando você definir claramente seus objetivos e as recompensas, essa vai ser uma das recompensas. A segunda recompensa foi as riquezas. Davi disse: o que vão me dar? Vai casar com a filha do rei? Relacionamentos num outro nível. Segunda coisa, você vai enriquecer. Quem aqui quer enriquecer? Quem aqui quer enriquecer? Só quem quer ficar pobre, fique calado. Só quem quer ficar pobre, fique calado. Só quem quer ficar pobre, fique calado. Quem quer enriquecer no 2020, se expressa, se manifesta. E olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: eu vou ficar rico nesse ano. Você não falou com convicção, falou assim: eu vou ficar rico nesse ano. Não é mentalizar, tá? Algumas pessoas estão assim: eu vou ficar rico. Não, você tem que falar. Estamos na década da palavra falada. O que você falar vai ser criado como uma realidade. Diga: eu vou ficar rico. Se você não quer ficar rico, deixa para mim a sua porção. Não quer ficar rico? Passa para mim a sua porção. Eu quero ficar mais rico. Primeira coisa, relacionamento. Segundo, riqueza. E a terceira, você não vai pagar impostos. Agora, não saia daqui falando: o apóstolo falou que é para não pagar impostos.
Não, 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 senhoras e senhores. O que significa não pagar impostos? Os impostos, o que fazem com você? Sobretudo nas nações da América Latina. O que os impostos fazem? Diminuem o teu lucro. Sim ou não? Quem aqui já se sentiu roubado com os impostos? Eu também. O que significa que você não vai pagar impostos? Que o diabo não vai pegar nenhuma parte do que é o teu lucro. Erga suas mãos, porque no 2020 você não vai ter perdas. Mas lembre-se de algo: a profecia é condicional. Condicional a quê? A teu foco. Você focou no passado, você vai ser derrotado. Você tem que focar na recompensa dos teus objetivos, e aí você vai viver cada uma das recompensas que você determinar para eles. Então, a profecia é: você vai ter relacionamentos num outro nível, networking, está muito de moda essa palavra, né? Networking, tá? Depois, riqueza, e o terceiro é o quê? Você não vai ser roubado. Erga suas mãos, porque 2020 você não vai ser roubado. Não vai ter perdas. Ninguém vai tirar o que é teu. Não haverá nenhum tipo de pessoa ou instituição que roube mais de você, porque teu foco está no lugar certo. Quando você reajusta seu foco, o que acontece? Você começa a viver as recompensas. Quando teu foco está errado, você não vive as recompensas, você vive os problemas. E quando você foca nos problemas, eles crescem. Mas quando você foca nas soluções, elas também crescem. Sabe por quê? Porque o que você foca, cresce na tua vida. Foque nos problemas e você vai ter mais problemas. Foque na dor e você vai ter mais dor. Foque nas soluções e você vai ter mais respostas. Foque nas recompensas e você vai se sentir cada vez melhor. Então, 3 coisas que você vai ser recompensado no 2020 são relacionamentos. Segunda coisa, riquezas. E terceira coisa, ninguém vai te roubar. Só com isso, e é mais do que suficiente, não é não? Relacionamentos. Você conhecer pessoas importantes. Quem aqui conhece pessoas importantes? Segunda coisa, riquezas, você vai enriquecer. Terceira coisa, você não vai ser roubado. Agora, tem algumas pessoas assim bem religiosas que falam: mas o evangelho não é de recompensas, é de sofrimento. Teu evangelho será. Esse é teu evangelho, tá? Esse é teu evangelho. Porque o evangelho bíblico, para cada sacrifício é maior a recompensa. Você não está acreditando, né? Parece que você quer sofrer. Tem gente que fala: o evangelho é sofrimento. É sofrimento, mas tem recompensas. Um evangelho que apregou ao sofrimento não é evangelho, porque não é boas notícias. Tem os sofrimentos, tem os sacrifícios, mas tem os benefícios. E 2020 você vai viver os benefícios. Mas se fosse assim, Jesus não tivesse ido na cruz. Quer ver que Jesus foi na cruz por uma recompensa? Quer ou não quer? Sim. Se é para rasgar as tuas vestes, pode rasgar logo. Tem religioso que já está querendo rasgar as vestes. Jesus foi para a cruz por uma recompensa. Onde que está isso escrito, irmão? Isaías 53. Na Bíblia que você não lê. Diga para a pessoa que está aí do seu lado: Jesus foi à cruz para obter a recompensa e se alegrar. Verso 11: Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho. O que é isso? A recompensa. Quando Jesus foi na cruz, ele foi na cruz por uma recompensa. Sabe qual era a recompensa?
ver você e eu salvos, ver a humanidade remida e ver o reino de volta no nosso meio. Ele não foi na cruz só para sofrer. De fato, tem pessoas que sofreram mais que Jesus na história. Tem muitas pessoas que sofreram muito mais que Jesus. Se você vê a vida dos próprios discípulos, foram crucificados de cabeça para baixo, foram cortados pela metade, foram queimados. Eles sofreram mais. Não é isso que qualificou ele para a recompensa. Tem muita gente que só apregou o sofrimento de Jesus, me apregou também a recompensa dele, porque ele mesmo diz que haveria de ver o fruto, recompensa do seu penoso trabalho, e se alegraria, ficaria satisfeito. Jesus foi na cruz e abraçou todo o sofrimento por uma causa, porque ele viu uma recompensa maior. Quando você vê a recompensa maior, não há sofrimento que seja demasiadamente grande. O problema é que quando você não tem recompensa, você só vê o sofrimento. Tem muita gente olhando só para o sofrimento e por isso não conseguem avançar. Você tem que olhar para as recompensas. O apóstolo Paulo diz: eu olho para a frente, deixando as coisas para trás, eu ajo no presente, mas eu olho para a frente para receber a coroa. Ele estava olhando o que? A recompensa. Davi não olhou o gigante, ele olhou o que? A recompensa. Jesus não olhou todo o sofrimento da cruz, ele olhou a recompensa dele ter ido na cruz. E diz aqui o profeta que ele se alegraria. Quer que eu te dê mais um verso para você entender que no reino dos céus tudo é recompensa? Que ou não quer? Você conhece ele, Mateus 6. Buscai primeiramente o reino. Até aí é prioridades, até aí é sacrifício. Buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus 6,33, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ei, o errado é buscar com o foco distorcido. Buscai o reino em primeiro lugar, prioridades. Teu foco tem que estar no reino, mas todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí estão as recompensas. O reino dos céus é um sistema de recompensas. Para cada princípio que você cumpre, uma promessa se abre. Para cada lei que você respeita, você tem direito a algo. Não é só sofrer. Quem te apregoou que o evangelho é só sofrimento, mentiu para você, contou a metade da história. O evangelho completo é: há um sacrifício, eu tenho que priorizar, eu tenho que buscar, mas há recompensas. E essa é uma palavra-chave para esse 2020. Qual é a palavra-chave? Busque o reino de Deus e você vai ser recompensado. Agora, é tão interessante, né? As pessoas celebram quem busca o reino de Deus. É ou não é? Celebra. Quando você vê alguém orando, jejuando, você fica feliz. E quando vem os acréscimos, você fica com inveja. É paradoxal, né? Que bom que você está buscando o Senhor, jejua mais, ora mais. Aí a pessoa começou a enriquecer, tem algo de errado. Qual é o errado? Ele buscou, vieram os acréscimos. Parece que você está meio... Para cada sacrifício existem benefícios. Para cada batalha existem as suas recompensas. Para cada objetivo que você tem, haverão inimigos que vão se levantar, mas as recompensas serão cada vez maiores. Fique em pé aí no seu lugar e diga para a pessoa que está do seu lado: abre o sorriso. Está com cara larga, por quê? Apenas começamos o ano. Abre o sorriso. Há recompensas para você. Quem aqui gosta de ganhar presente? Levante sua mão se você gosta de ganhar presente. Eu amo ganhar presente. Sobretudo os presentes
com carinho. Se que me dá um presente, me dá um presente com carinho. Você sabia que mulher gosta de presente? Carinho? Relógio carinho, sapato carinho. Mulher gosta de carinho, é ou não é? É ou não é? Sim ou não, mulheres? Não pode ser qualquer presente, tem que ser um presente com carinho. Relógio carinho, bolso. É ou não é? Todos nós gostamos de presentes. Deus, que é o nosso Pai, Ele não nos faz passar pelas batalhas sem uma recompensa. Você está passando por uma batalha, há uma recompensa muito grande. Se você focar na batalha, você vai se deprimir, vai se desanimar. Mas se você começar a enxergar a recompensa, igual Davi fez, você vai começar a ficar motivado. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Eu vou pedir para o Senhor abrir teus olhos e mostrar as recompensas que estão te aguardando nesse 2020. Eu já te anunciei 3 tipos de recompensas: relacionamentos num outro patamar, riquezas e que você não vai ser roubado. Mas há muitas outras coisas. Pai, eu te agradeço pelo teu evangelho. Teu evangelho não é sofrimento apenas. O teu evangelho é sofrimento com um propósito, que é a recompensa. Até o teu filho foi na cruz, porque diz a tua palavra, através do profeta Isaías, que ele veria o fruto, a recompensa do seu sofrimento e ficaria feliz. O teu filho nos viu a redenção da humanidade. O teu filho viu o teu reino de volta na terra e ele abraçou todos os sofrimentos, foi na cruz sendo inocente para poder dar à humanidade esse presente e essa recompensa que é a salvação. Pai, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, os objetivos que eles traçaram. Eu sou limitado em conhecer o que eles projetaram para 2020, mas eu bem sei que o Senhor conhece os objetivos, mas eu quero te pedir que o Senhor mostre para eles as recompensas. Sabe o que eu vejo? Eu vejo como presentes sendo liberados. Erga suas mãos, receba aí. 2020 você vai receber muitos presentes. Vou repetir porque alguns não acreditaram. 2020 você vai receber muitos presentes. O teu futuro vai ser positivo. Se você crê nisso, diga: eu recebo. Se você crê nisso, diga: eu recebo. Agora, para você receber, o que é necessário fazer? Focar. Foque. Não se distraga, não deixe ninguém te tirar a atenção. Corte as pessoas que só tomam o teu tempo desnecessariamente. Valorize as pessoas que te levam para frente, mesmo que você muitas vezes não vai gostar do que elas falam. Não vão falar o que você quer ouvir, mas vão falar o que você precisa de ouvir. Não se cerque de pessoas que só sabem te bajular, porque os bajuladores hoje estão com você, amanhã estão bajulando outra pessoa. Cerque-se de pessoas que te falam as coisas que você precisa de ouvir, porque é isso que te leva para frente. E sobre todas as coisas, nesse 2020, busque o reino do Senhor. E o que é buscar o reino? Priorizar as coisas de Deus. Pessoal, eu não sou contra você viajar, eu não sou contra você ter lazer. O que eu sou contra é você escolher o domingo para fazer isso. Eu sou contra disso, porque você tem todos os outros dias. Sabe o que me mostra quando você escolhe o domingo para fazer o lazer, para descansar, para visitar a família? Que para você é mais importante isso do que o reino de Deus. Tuas prioridades estão invertidas. Ah, mas é uma única vez. Não interessa. Prioridades claras nos levam longe. Priorize o reino de Deus. Faça
Compromisso com você, não é comigo. É com você. Eu vou priorizar o reino. Eu vou me sacrificar, mesmo com vontade, sem vontade, ou mesmo tendo que abrir mão de alguns compromissos. Eu não vou faltar um domingo desse ano. E você vai ver o resultado disso. Eu me converti quando eu tinha 7 anos de idade. 7. Hoje eu tenho 27. De convertido. Não, eu tenho mais de convertido. Eu tenho 33 anos de convertido. Tenho 40 anos. Nunca faltei numa reunião. Nunca. Você busca o reino, os acréscimos vêm. Muitas vezes as pessoas ficam incomodadas com os acréscimos que eu tenho. As coisas começam a vir. Como é que ele consegue isso? É bem simples. Sempre priorizei o reino de Deus. Se hoje eu estou aqui, não é porque fisicamente eu estava com toda a disposição. Você sabe que eu estou passando por um processo de saúde. Se você não reparou, é só ver o ritmo no qual eu estou andando. Eu estou num processo delicado de saúde, mas eu estou sendo curado. Mas presta atenção, eu poderia pegar isso como uma grande desculpa. Ontem eu tive com muitas dores, quase nem podia levantar. Eu podia falar, puxa, que pregue a minha esposa, que pregue o meu irmão. Falei, enquanto eu estiver com vida, eu vou me esforçar, com febre, com dores. A única vez que você não vai me ver se eu estiver na cidade, é se eu estiver morto. Porque depois, mesmo com dores, mesmo com febre, mesmo passando pelo pior, eu fiz um pacto com o Senhor. Sabe qual foi o pacto? Eu vou priorizar sempre o teu reino. Eu vou priorizar sempre o teu reino, mais do que a minha saúde, mais do que a minha felicidade, mais do que o meu conforto, porque eu sei que o Senhor merece o melhor. É triste hoje ver a falta de compromisso. É muito triste. E não tem justificativa. Você pode justificar que a família, buscar em primeiro lugar a família. É o que fala? Não fala isso. Mas primeiro é a família. Onde que está escrito isso? Primeiro é o reino. Quando o reino está no devido lugar, a família se alinha nisso. Faça esse compromisso e você vai ver as recompensas do Senhor. E elas vêm de onde você menos espera. E o Senhor me falou, eu não te falei que eu dou semente ao semeador? Eu disse, eu já preguei esse verso. Eu disse, agora você vai entender. Às vezes a gente prega sem entender. Estou te dando semente porque você semeia o tempo todo. E um semeador sempre vai receber as sementes. Por isso que o momento da oferta, meus queridos, é o momento mais importante. De toda a reunião, o momento mais importante é o momento da oferta. Porque o momento que você pode se qualificar como um semeador, Deus dá semente a quem? A qualquer. Por que Deus não me dá os recursos? Porque você não semeia. Deus dá semente a quem? Deus dá semente a quem? A quem quer? A quem deseja? A quem pede para Ele? A quem semeia. Eu tenho recebido sementes, porque eu sou um semeador. Ninguém até hoje semeou mais aqui do que eu. Eu não vivo daqui. Eu não recebo salário daqui. Sou voluntário aqui. Essa poderia ser a maior desculpa, né? Eu não vou hoje, estou com dores, estou em um processo delicado de saúde, estou com febre. E ainda sou voluntário, ainda não ganho nada. Mas eu faço com o maior prazer, sabe por quê? Porque essa é a minha semente. Eu estou semeando minha vida
no reino. Então, quando eu precisei, eu nem falei, nem para Deus eu falei da provisão. Eu só estava preocupado porque disse: o que eu vou fazer agora? Não estou viajando, não estou tendo entradas, não estou fazendo treinamentos, palestras, tudo o que eu faço. E aí começaram a me ligar. Sabe por quê? Porque Deus dá semente ao semeador. Eu encerro com isso. 2020, priorize ser o maior semeador da sua história. Semeie como nunca antes, porque você vai ver a recompensa de cada uma das suas sementes. Vou te dar a oportunidade de você semear hoje. Não semeie por obrigação. Se você não acredita, não concorda com a oferta, se você ainda é meio cabeção ou cabeçudo e não concorda, não precisa. Ninguém passe por obrigação. Mas se você vai ofertar, assim como você guarda dinheiro para viajar para você mesmo, faça uma oferta que demonstre para o Senhor que mais importante do que teu lazer, teu prazer e teu tempo de descanso é o seu reino. Eu te desafio a fazer uma semeadura, apresentar uma semente ao Senhor hoje, que demonstre as tuas prioridades. Se você está com a semente pronta, pode passar aqui na frente. Não dê o que está sobrando, isso chama esmola. Dê como se fosse a tua prioridade. Ofereça a sua semente ao Senhor. Confiando em nosso Deus e em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Erga suas mãos e declare: 2020 você não vai ser abalado, você vai ser recompensado. Eu disse 2020 você não vai ser abalado, você vai ser recompensado. Eu vou repetir para você: 2020 você não vai ser abalado, você vai ser recompensado. Só quem acredita, por favor, reaja segundo quem acredita. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: 2020 é o ano das tuas maiores recompensas. Diga: é o ano da tua maior colheita, porque você vai fazer as suas maiores semeaduras. Ah, que colheita grande semeia. Não tem colheita sem semeadura. 2020 vai ser o ano da tua maior colheita, porque vai ser o ano das tuas maiores semeaduras. Estenda as suas mãos. Pai, obrigado por cada semeador.
Tua palavra diz que o Senhor dá semente não para quem pede, não para quem deseja, não para quem quer, senão que dá semente para quem semeia. E todo semeador se qualifica, Pai, para poder viver a recompensa da semente que é a colheita. Eu digo que cada semente plantada venha frutificar a 100%. Que cada semente, que por cada semente pelo menos 100 frutos sejam gerados, em nome poderoso de Jesus. Que portas se abram, que conexões se liberem, e que cada pessoa aqui viva um 2020 próspero, um 2020 cheio de riqueza, e um 2020 sem perdas, em nome poderoso de Jesus. Só quem acredita, por favor, dá um aplauso forte ao Senhor. Aleluia. Tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida para Jesus? Tem alguém aqui que essa é a sua primeira vez numa igreja, que não entregou sua vida? Estão todos crentes? Agora vão ficar discípulos, porque há uma diferença entre ser crente e ser discípulo. Tem muito crente, pouco discípulo. Qual a diferença? Você vai aprender. E semana que vem, o terceiro passo para alcançar seus objetivos. Eu disse que o terceiro era o mais importante. Então não perca semana que vem o terceiro passo. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele te dê o seu shalom, a sua paz, prosperidade, saúde em todas as áreas da tua vida. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana de recompensas, uma semana de felicidade, em nome de Jesus. Amém. Se você trouxe seus dízimos e primícias, nós queremos orar por vocês.